Bem, bom dia. Ok, estamos felizes depois da prova? Claro que não, pois é, nem eu. Ok, vou começar primeiramente vendo a estatística é terrível, não vamos nem conversar sobre isso. Vamos então ver certas poucas coisas que a gente não viu em conjuntos. Vou passar bastante rápido nesse primeiro assunto, que na verdade conjuntos e seus amigos. A gente viu duplas, sequências, que mais? Famílias, obrigado. Aí vamos ver mais um rapaz que pertence aqui nesses amigos. O multiset, muito bem. Talvez alguém traduza isso para português multiconjunto, não tenho certeza. Outros nomes em inglês é bag, ou talvez sacola, sei lá. Que realmente corresponde um pouco mais na ideia de sacola do que o conjunto, porque quando eu compro coisas no supermercado, na sacola, talvez vou botar muitas de uma certa coisa que eu gosto muito, né? Então a ideia do multiset é que ele parece como um conjunto, só que ele tem a informação de quantas vezes algo pertence nele. Que o conjunto, como a gente sabe, não tem essa ideia. Então, um conjunto, a pergunta é, ei, esse objeto pertence a ti ou não? Pertence a ti, né? Ou não? E o multiset, na verdade, é capaz de falar sim, pertence 5 vezes. Então, abusando um pouco da anotação, usando a mesma chave de conjuntos, agora, esse como multiset não vai ser mais o mesmo com esse. Faz sentido? Porque o multiset entende a multiplicidade, como a gente fala, que é a quantidade de vezes que algo pertence nele, mas, por exemplo, ele vai ser igual com o 3, 1, 1, 1, porque mesmo que ele entenda multiplicidade, ele ainda não sabe dizer de ordem que os membros dele pertencem nele. Então, essa ideia de multiset é bem mais comum encontrar multisets em computação do que em matemática, porque muitos algoritmos têm essa ideia que adiciona esse negócio no teu multiset, mas você quer saber quantas vezes uma certa coisa foi adicionada lá. Mas você não liga sobre a ordem, e esse é um exemplo perfeito para quando você vai usar um multiset. Só uma pergunta, agora isso realmente não faz parte muito do nosso conteúdo, a gente não vai usar muito multisets, mas ideia, uma pergunta, quem tem uma ideia boa, como definiria a união de um multiset, de dois multisets? Ou seja, o que vocês acham que seria o 1, 2, 3 unido com o 1, 3, 4, 4, 4? Mas são sequência de 3 uns. Não são sequências, certo? Sequência 1, 1, 1. Ok, tá. Não quero chamar ele de sequência, porque sequência já tem outro significado. Aí seria o... 1 escrito 3 vezes. Certo. 1, 1, 1. O que mais? 2. 2. Uma vez. Certo. O 3 2 vezes. Ok. E o 4 3 vezes. Certo, muito bem. E eu poderia até usar uma notação diferente, onde eu decoro cada membro dele com sua multiplicidade aqui. Então, 1 foi uma vez, o 2... Não, 3. Obrigado. 3, 2, 1. O 3 foi 2 vezes, o 4 3 vezes. Ok. Então, como você poderia descrever essa ideia? Ok? Se eu quero dar para alguém definir a união, qual seria a união? Aqui a gente só deu um exemplo. Como poderia definir, então, dar para alguém que fala, tá, não entendi como você chegou aqui. Qual seria a definição dessa união nesse caso? Deveria ser a união da quantidade que cada elemento... Não posso falar a união da quantidade, né? Então, talvez separar todo o x pertencente a e b, com cada multisset sendo um a ou um b, né? Uhum. Aí você retorna... É que até no debate você não dá uma definição de quantidade, você simplesmente fala... Isso é uma ideia assim meio vaga mesmo, de propósito. Define contagem. Sim, sim. A gente vai voltar em definir essas coisas formalmente na unidade 3. Mas queria só uma ideia. De onde chegou? Por que o 1 chegou aqui 3 vezes? Onde eu posso achar esse 3? Não. Como? Assim que você vai contando quantas vezes ele aparece na união. Certo. Aí, então, seria uma ideia, na verdade, decorar ele nesse jeito. Então, juntar tudo junto. E outra ideia, que também faria sentido para uma união, deixa vocês escolher qualquer, e depois a gente vai ver como definir essas coisas mesmo, seria onde o 1, 2, 3, unido, linha, com o mesmo conjunto aqui, 1, 3, 4, 4, 4,
daria um conjunto diferente, desculpa, não conjunto, um multiset diferente, que seria o 1, 2, 3, 4, 4, 4. Então, a Gilberto que falou correto, quis dizer que ele entendeu tanto sua própria ideia, quanto minha ideia aqui. E nesse momento não tenho como argumentar de qual seria uma definição melhor. A gente vai voltar nesse assunto, eu espero, na unidade 3. Mas, um desafio pequeno, se eu trocar a interseção aqui, qual seria a interseção deles? A menor quantidade de cada elemento. Certo, então se eu aceitar essa definição, a menor, então a interseção desses dois seria o quê? A interseção deles? 1 E 3. 3 nada mais. E essa interseção corresponde mais nessa união. Porque a interseção de Igor foi, pega cada membro que aparece em pelo menos um deles, mas escolhe a menor multiplicidade dele. Aqui foi 1 para 1, porque aqui apareceu uma vez. Então aqui você escolhe a menor multiplicidade, então faria sentido nesse ponto de vista, faria sentido aqui pegar a maior multiplicidade. Então o 1, aqui pertence 2 vezes, aqui pertence uma vez, então na união deles vai pertencer 2 vezes. Agora a outra ideia foi aí, bota tudo junto, vai lá somando. Bem, tem mais tipos de dados parecidos com ele, tem conjuntos fase, onde a ideia é que um membro não exatamente que pertence ou não pertence tão absolutamente, é que pertencer ou não pertencer a gente considera, por exemplo, um valor entre 0 e 1, onde o 0 corresponde e não pertence nem um pouco, o 1 significa pertence totalmente no conjunto, 1 sobre 2 seria meio pertence, meio não pertence, por aí vai, uma coisa contínua. A gente também não vai trabalhar com conjuntos fase bem, então, mas só estou falando que existem certos tipos mais amigos de conjuntos que a gente não vai estudar aqui. Bem, outra coisa que eu queria voltar a falar, que é bem importante essa definição, que a gente não viu juntos, mas foi comum, então espero que pelo menos alguém vai dizer. A gente definiu o que significa A, B de juntos. Quem lembra de dizer? Agiliberto. Quando eles não têm elementos em comum. Perfeito. Definição no coração, perfeita. Se eu quero descrever uma coisa mais... Quando a interseção é vazia. Muito bem. Ok, então agora a ideia é eu definir o que significa de juntos quando tem apenas 2 membros. 2 objetos, 2 conjuntos. Aí a minha ideia é o que significaria que os membros de essa coisa, ou que é uma família de conjuntos para mim, ou dessa coisa, que seria uma sequência de conjuntos, ou qual seria a terceira coisa? Vamos? Não, multiset esqueça, não vamos importar com multiset. Família, certo? Aí, então a gente já tem certas 3, pelo menos, famosas diferentes jeitos de formar coleções de conjuntos. Aqui é apenas um conjunto de conjuntos, uma sequência de conjuntos, uma família indexada de conjuntos. Agora a ideia é, quando vou chamar os membros de cada uma dessas coisas de juntos. Então, o desafio é generalizar essa definição. Ideias, aqui tenho só 2 coisas, aqui tenho uma coleção de coisas. Somando 2 elementos do mesmo conjunto aí, se a interseção entre os 2 elementos for... Então, ok, então vamos ver. Isso seria se somente se pode escolher qualquer uma das 3, escolha uma. O primeiro? Ok. Então, qual seria a definição? Os membros, aqui faltou os membros da coleção A caligráfico são de juntos, se somente se? A e B, Aham. Para todo A e B, certo? pertencente ao conjunto A caligráfico. Ok, A, B aqui. O que acontece para todo A e B nele? A interseção entre A e B é Ok, muito bem. É igual com vazio. Ok, vamos. Como é o teu nome? Paulo. Vamos deixar aqui um pouco essa definição. Vamos voltar a investigar se faz sentido ou não. Quero saber uma maneira mais tranquila para generalizar isso. Como a gente já generalizou o próprio operador que a gente usou de binário para unário, então faria sentido botar se a interseção dele é vazio.
E aqui eu tenho todos esses operadores definidos para cada um caso. Então já tenho imediato um jeito para definir o que seria adjunto. Agora temos um problema. O problema é o seguinte, vamos dizer que eu estou considerando essa família de conjuntos aqui. A minha definição não é de Paulo, mas é essa definição que eu dei aqui. Essa então, como coleção de conjuntos, esses três conjuntos, seguindo essa definição, eu vou chamar eles de juntos ou não? Vou, por quê? Porque se eu intersetar todos eles, se eu pegar aqui a interseção, isso é igual com o quê? Vazio. Por quê? Por causa da definição da interseção, que eu espero que eu lembro, que fala que aqui pertencem apenas exatamente os membros que pertencem a todos eles. Nenhum pertence a todos eles. Ok. Mas, então, Paulo está aproximando numa ideia mais útil, porque, em geral, quando a gente tem uma coleção de conjuntos, muitas vezes a gente quer falar, e vamos supor que eles são realmente distintos todos, certo? A palavra mágica em português, vai falar aqui, alguém sabe dizer qual é? Partição. Não, partição, a gente vai voltar nesse assunto daqui a umas semanas. Tem a ver, partição. Uma partição começa dizendo que são disjuntos, certo? Mas, aqui, ó, como? 2 a 2. Como tu falou depois de 2 a 2? 2 a 2 de juntos. Certo. É 2 a 2 de juntos ou de juntos 2 a 2? Tanto faz mesmo? Ok. De juntos, 2 a 2. Agora, perguntei a outra turma se em português próprio preciso hífens aqui. Quero ver se vocês vão dar a mesma resposta com a outra galera. Precisa ou não? É que saiu depois da nova gramática. Então vocês concordam que antigamente precisou, então, e agora mais não? Então, vou ficar botando. Ok. Então, eu vou chamar ele de juntos 2 a 2, não se somente se isso, mas se somente se o que Paulo quis dizer, mas não o que ele falou mesmo. Ou seja, precisamos corrigir algo aqui. Porque no coração de Paulo, a definição dele vai falar que eles são de juntos 2 a 2, mas se eu seguir a definição de Paulo, eu vou ver que eles não são de juntos 2 a 2. E falta fazer um ajuste lá para ficar perfeito. Qual é o problema? Colocar A diferente de B. Pois é. Então aqui, eles não são de juntos 2 a 2, porque ele afirmou que para todos eles vai ser vazio, mas se você escolher como A, L, e como B, L também, você vai ver que eles na verdade não são, não vai dar vazio, certo? Então, vamos lá. Não, embaixo tá. Até aí tá certo, mas tem que botar ele antes. Na verdade, espera um segundo. Aqui vai responder certo, vai dizer que eles não são de juntos 2 a 2, que eles realmente não são. O problema é se eu escolher uns que realmente são, por exemplo, 1, 2 e 3, 4. Agora, se eu aplicar agora a definição de Paulo, agora esse é um contra-exemplo, não o anterior, o contra-exemplo vai dizer que não são de juntos 2 a 2. Por quê? Escolhe L e L e não tem uma interseção vazio. Como posso arrumar esse problema? Colocando A diferente de B. Onde eu vou colocar isso mesmo? Dentro do colchete antes de A. Aqui? Sim. Vamos lá, vamos copiar isso aqui para cá. A, interseção B, igual vazio. Aqui eu vou botar A diferente de B. E aqui é o quê? Uma seta. Uma seta? Um I, um O, um I. I? Uma seta. Então, tem duas opiniões. I, Igor, seta, implicação, Agliberto. Quem está time Igor, quem está time Agliberto, quem está com outro time? Quem tá no meu time aí, pessoal? Outro time. Eu. Ok. Quem tá comigo? Traíra. Bando de traíra. Então, Agliberto tem razão, vamos ver por quê. Valeu. Se eu falar isso, estou afirmando que para quaisquer dois que eu vou escolher aqui, eles têm que ser iguais. E ainda mais uma coisa. Então, ninguém vai satisfazer isso assim que tem mais que um membro aqui. Mesmo se são de juntos 2. Esses aqui, por exemplo, ele vai falar, não são de juntos 2 a 2. Por quê? Pega esses dois. Eles são iguais? Não. Então, deixa. Então, aqui realmente não é uma conjunção de duas coisas, é uma implicação. Ou seja, a gente usa esse tipo de implicação aqui, como o Agliberto usou muito bem, dizendo que, na verdade, não quero considerar todos os aspectos aqui, mas apenas aqueles que satisfazem isso. Faz sentido? E exatamente o problema na definição inicial do Paulo foi que ele deu muita liberdade para você escolher a B. Agora a Gilberto está falando, ei, não vou dar toda a liberdade. Isso tem que acontecer apenas se você escolher dois diferentes.
Se você escolher dois iguais, não importa. Ok, então essa seria a definição para o que significa disjuntos 2 a 2 para uma coleção de conjuntos. Só para brincar, vamos ver o que precisa mudar para definir uma família, que os membros de uma família indexada são disjuntos 2 a 2. Anderson? Perfeito. Perfeito. Aí, diferente de J, Ok. implica aí, interseção a J igual a Perfeito. Muito bem. Ou seja, aqui não tenho acesso a índices, mas aqui eu só tenho acesso a índices. Então, e obviamente, para mudar para a sequência, é só trocar esse I por o N dos naturais. Porque eu posso ver qualquer sequência apenas como família indexada, onde acontece que o conjunto de índices são os próprios naturais. Ok. Então, última coisa para ver. Eu tinha prometido, na verdade, nem ia discutir sobre isso, mas tinha prometido umas 3 ou 4 aulas no passado, que eu ia voltar para discutir pouco um teorema impressionante de Riemann. Já dei uma coisa no Homework para ver, não sei se alguém deu uma olhada. Alguém lembra qual foi esse teorema impressionante? É que mudando a posição, ela consegue fazer qualquer... Foi isso. Então, a ideia é que se eu quero comparar essas... Aqui eu tenho uma generalização de um operador binário para um operador que aplico numa sequência. E esse seria o AN, que posso pensar ele como essa ideia aqui, certo? E a outra generalização que... Então, tem uma generalização que generaliza esse operador pequeno aqui, binário, para esse operador grande aqui, unário. Então, a outra que eu encontro em análise seria todos os AN. E isso eu posso pensar na minha cabeça assim. Ok? E agora a argumentação é que, na verdade, você deve tomar cuidado cada vez que você faz uma generalização desse tipo aqui. E eu generalizo o maisinho para o próprio sigma, o somatório mais geral. Você tem que tomar cuidado para não supor, assim do nada, que certas propriedades da tua operação binária continuam na versão unária. Nesse sentido, essa generalização comporta bem melhor, porque realmente ela continua sendo comutativa e associativa, no sentido de não importa em qual ordem, você não precisa saber em qual ordem chega isso, nem onde você vai imaginar as parênteses, porque a união, no final das contas, vai ser sempre a mesma. Que não é verdade se você quer somar números, porque a operação entre uma adição numa quantidade finita de números realmente é associativa, comutativa, quer dizer, escolhe qualquer ordem que você quer, soma eles na ordem que você deseja, qualquer outra pessoa que vai escolher outra ordem de somar e outras posições de parênteses, com certeza vai chegar no mesmo resultado. Mas isso muda assim que você permite uma infinidade de coisas. E o teorema impressionante de Riemann fala que se você tem uma série... Então, como a gente define esse objeto aqui? Alguém sabe dizer, rapidinho? A definição desse símbolo lá, desse somatório infinito, a definição padrão, porque tem várias, mas a gente começa com uma definição onde fala que essa coisa aqui, eu considero ela como o limite de o n vai para o infinito, de todos os somatórios parciais. Então, eu estou considerando essa sequência, certo? Muito bem, e por aí vai. Então, a ideia é, veja essa sequência, e se ela converge num limite, vamos falar que é o somatório de toda essa coisa lá. Ou seja, não tenho muita liberdade em como grupear nessa definição de ordem, mas o que Riemann provou é que... Então, tem uma chance que, na verdade, isso vai divergir, tá certo? Divergir. Ok. Tem uma chance que isso vai divergir. Ou seja, somando, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 mais blá blá blá, vai chegar onde? Alguém sabe? Vamos dizer infinito, certo? Tem certas brigas, mas enfim. Depende da definição de convergência da série, pode converger em outros casos, mas por essa definição que eu dei, isso vai para o mais infinito. O limite diverge. Né? Diverge. Ok. Nesse caso, é que ele está indo em direção ao infinito? Como? É que ele está indo em direção ao infinito. Não, a ideia é que se você olhar esses números,
Não importa qual grande vai ser o teu número que você vai desafiar, eu sei que depois de um ponto, todos esses números vão ser maiores que ele. Essa eu quis dizer que um limite vai para o infinito. Mas isso não nos importa agora, porque são detalhes de cálculo, esses limites. O que eu quero dizer é só o enunciado e a ideia principal do Riemann, né, que fala, se você tem uma série tal que ela não vai para o infinito, ela converge mesmo, ou seja, essa coisa é um certo número, vamos chamar ele de L, ok? Então, se esse negócio é um certo L real, um número real, certo? E se tua série aqui é tal que, pegando os módulos de cada um, ela diverge, ou seja, tenho essa condição, que não é tão estranha essa condição, tenho a condição que se eu pegar os módulos deles, ela não converge. Faz sentido isso? Por que isso faz sentido? O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho uma infinidade de números negativos e de positivos também. Então, estou falando para qualquer coisa que você tenha lá, onde ela tem um limite L, eu consigo fazer o seguinte, vou pedir um desafio. Escolhe qualquer número você deseja. Vamos chamar um número, sei lá. Vamos dar um número específico. Escolhe um número. 7. Ok, a Gilberto então está desafiando no 7. Eu tenho uma série aqui que o somatório dela vai para L, e o Riemann está dizendo, mexendo apenas com a ordem, talvez eu não vou somar o A0, A1, A2 assim, mas vou somar talvez o A12 mais o A14 e depois o A0. Não vou esquecer ninguém, nem vou introduzir outros, não vou mexer com os valores, vou mexer apenas a ordem e o grupamento das parenteses. E eu vou fazer essa série converger ao 7. Para qualquer número que você deseja, você pode mexendo apenas a ordem e as parenteses, fazer a série converger lá. E só para dar um pequeno esboço de como isso funciona, se você focar no 7, pelas suas hipóteses, você sabe que pode somar termos positivos até superar o 7. Assim que você superou o 7, talvez o último termo positivo que superou o 7, talvez chegou muito grande, 7.000, ok? Agora você começa escolhendo os negativos até superar o 7 no outro lado. Beleza, vamos dizer que chegou no menos 12. E agora você faz o quê? Mesma coisa, só que agora você não vai chegar tão grande aqui, porque você sabe que esse limite já seria definido. Então, teus termos, o mais que você soma, ficam menores e menores. Então, você vai chegar aqui no 30, por exemplo. E assim que você vai chegar no 30, você vai começar de novo escolhendo números negativos. Você vai chegar aqui no vamos dizer no 6. E assim que você vai chegar no 6, então você consegue realmente criar uma coisa que vai ter como limite o 7. Bem rascunha essa ideia, mas não uma prova muito difícil não um teorema difícil para provar, é um teorema muito difícil para ter a inspiração para pensar que isso seria possível. Isso só o limite superior e limite inferior. O limite superior e o limite inferior... Até chegar ao 7. Nesse caso, mas eu não quero confundir agora os limites inferiores e superiores, porque a gente já encontrou limites inferiores e superiores de conjuntos e não de números. Tem uma conexão com os limites inferiores e superiores de números. Eu botei bem mais exercícios no meu primeiro capítulo, que tem a ver com limites de conjuntos. Quem quer praticar tem bastante coisa lá. A gente define o que é um limite de uma sequência de conjuntos, os limites inferiores e superiores, e aí tem coisa para brincar lá. Mas, como? Isso só ocorre quando é infinito. Esse teorema aqui? Sim. Se você tem uma quantidade finita de termos, então não importa a ordem, sempre vai ter a mesma soma. Bem, então, a gente deixa agora toda essa ideia de conjuntos e a gente entra no próximo tipo grande que a gente vai estudar, que são as funções. Ok, então precisamos estudar vou ter que introduzir um novo tipo. Então, meu dever é o quê? Introduzindo o tipo. Uma das coisas que tenho que deixar claro é quando dois objetos do meu tipo são iguais. Preciso definir o que significa igualdade para esse tipo de objetos. E a outra coisa que eu preciso deixar claro é o que eu preciso fazer para definir uma função. A gente não vai dar uma definição formal do que significa a função, no mesmo jeito que a gente não definiu o que significa conjunto. A gente vai aceitar o conceito de função, por enquanto, como primitivo. Na unidade 3, com bem mais experiência, a gente vai voltar
para fundamentar tudo em termos de conjuntos, como eu prometi quando a gente encontrou conjuntos, mas por enquanto não me importa fundamentar funções. Então eu quero aceitar funções como um tipo primitivo. Beleza? Então a pergunta é, qual seria uma definição entre aspas? E eu posso dar de novo uma ideia de black box, que eu vou fazer agora, e a gente vai ter que usar essa ideia do black box para nos guiar em conseguir uma definição entre aspas e uma noção de igualdade. E o que é interessante nas funções é que temos pelo menos duas religiões principais e vocês vão ter a liberdade de escolher sua própria fé. E felizmente, para as coisas que a gente vai ver, não vai ter nenhuma briga religiosa sobre essas coisas. Então, vou dar a primeira ideia de black box. Posso imaginar que uma função, um black box, onde tem uma certa entrada que aceita certos objetos x e tem uma saída onde saem certos objetos f de x. Eu vou denotar o f de x em vários jeitos, existem todas essas notações, f de x, x através da f é a mesma coisa, fx. Essas duas vão aparecer mais raramente, essas duas vão aparecer bastante. E tem ainda mais, mas não se importa. Então, todas essas notações denotam a saída da função f dada como entrada ao objeto x. Faz sentido isso para todos? Ok. Então, a pergunta é, um segundo, o black box de conjunto, só para fazer uma pequena comparação, ele, para qualquer objeto que eu vou dar para ele sempre vai indicar uma coisa. Vai indicar sim ou não. Lembramos? Tem essa luz aqui. Para qualquer objeto que eu vou botar lá. Agora, nas funções, não é a mesma coisa. Aqui, então, cada função chega com um certo rótulo que descreva um conjunto. Vou chamar ele aqui conjunto A. E a ideia é que se você tentar botar nela um objeto que não pertence no A, não tem como empurrar lá dentro, certo? A própria caixa não aceita esse objeto. Mas tem uma obrigação, e isso a gente vai ter que usar essa ideia na nossa definição, entre aspas, de função. Tem a obrigação, para qualquer objeto no A, ela precisa criar certo? Uma regra. Uma regra? Não, vamos deixar a regra, vamos voltar nesse assunto em uns minutos. Ela sempre precisa vomitar, criar um certo objeto, chamado f de x. E uma obrigação parecida com os conjuntos, ela não pode mudar a opinião. Se eu dar o número 3 para essa função, ela criar o 8. Se amanhã eu dar o 3 para ela vai ter que criar o 8 de novo, ela não pode criar depois o 9. Então, para cada entrada, vai ser determinada a saída. E isso vai acontecer para todas as entradas possíveis, pelo rótulo que determina quais entradas são permitidas. Qual o nome desse conjunto aqui? Certo? Muito bem. O domínio. O domínio que a gente denota o domínio da f assim. Dom de f. Pode ser em parênteses? Talvez não, mesma ideia. E, bem, pensando nessa ideia agora do que seria uma função, vou escrever uma definição entre muitas aspas. Vou botar pelo menos 4 aspas. Definição. Aí vou começar com dois conjuntos A e B. Sejam conjuntos A e B. E uma função f. Como? E uma função f. Não posso falar e uma função f, porque se eu falar em uma função f, meu leitor precisa saber o que é função. E estou tentando definir o que é função. Por isso que eu falei regra naquela hora. Regra. Mas, então vamos discutir uma coisa. Me deixa terminar essa definição e vamos voltar. Então, seja conjunto A e B, f é uma função de A para B, se e somente se, preciso descrever o que eu falei lá, que para qualquer objeto aqui aceitável para minha f, ela determina um certo objeto. E eu vou escrever exatamente isso. Se e somente se, para todo x
no A, o símbolo, vou escrever de um jeito meio estranho. O símbolo f de x é definido e ele pertence no B. E f de x é um dos membros do B. Agora, vamos ver um pouco essa definição, não tão viajada, mas aqui já está escondida toda a informação que eu quero sobre funções, só que não é muito formal. A gente vai formalizar isso na unidade 3. Como? Bem de rua, certo? Uma esquina estranha. Ok. Mas, como notação agora, preciso deixar clara certa notação. Entendemos que todas essas coisas usamos como sinônimas. Não vamos usar aqui quase nunca isso. É quase nunca isso, então vou apagar já, para não confundir. Essas vão ser as notações principais. Em geral, posso omitir as exponentes se não tem confusão. Ok, vou apagar essa notação também. E nesse caso, então, escrevemos F pontinhos A setinha B. Essa setinha não tem nada a ver com implicação, deixando isso claro. E a gente lê isso, pronuncia isso. F é uma função de A para B. Ficou claro para todos? Sinonimamente com essa notação, eu posso escrever assim: A setinha F B. F é uma função de A para B. Pode ser de A em B? De A? De A em B? E isso agora tem a ver com o português que sempre pegou, não sei. Eu acho que ela leva um objeto. Se eu te dar uma carona de uma cidade para outra, eu vou falar, eu te levei de A para B, não foi assim? É mesmo para? Faz sentido falar que te levei de Natal em Recife? Não, né? Pois é, então vamos usar o para mesmo, porque dá uma ideia mais de movimento, que é uma intuição boa para funções. Então, vou escrever isso e também vou escrever isso, cuidado com esse detalhe na anotação, porque eu vou adicionar decorar minha setinha com uma barrinha. Vou escrever isso, e isso, como a gente vai ler isso? Quem dá para adivinhar? Função de x para y. Como? Função de x para y. Não, função de x para y seria se o x e y eram conjuntos, eu escreveria assim, uma função de x para y. Isso é o que é? Se eu escrever isso, essa é uma afirmação. Mapeia todos os membros de x. Não todos os x. Todos os x e y. F, eu gostei muito da palavra que a Gilberto falou, mapeia o x para o y. E agora talvez o para seria a o y, é melhor ou não? Não sei. Tá bom, sim. Tá bom? Ok. Então, por exemplo, se f é a função de quadrado, eu poderia escrever que o 9, através da f, está sendo mapeado no 81. Correto. Está correto mesmo? Ok. Ou seja, essa coisa é sinônima com f de x é igual com y. Vamos prestar um pouco atenção aqui. As duas coisas, essa afirmação, essa então é uma afirmação. E essa é uma afirmação completamente sinônima. Essas duas falam a mesma coisa. Ok? E vão parecer... Como? E qual a diferença da de cima? Essa afirma que o objeto f é uma função com domínio A e codomínio B. Eu vou explicar o que é o codomínio daqui a pouco. Essa está falando algo sobre um específico bichinho no domínio da chamado x. E ela fala que, se eu dar essa coisa, está falando que se você tem uma f e alimentar ela com um x, ela vai criar o objeto y. Certo? O x e o y aqui são objetos. Ele pertence no domínio da f, ele pertence no codomínio da f. Se pegasse n aqui, ia sair aqui 0, 1, 4, 9, 16... Espera aí, porque aqui eu vou dar apenas um objeto. O x aqui é um objeto. Então, eu poderia escrever, por exemplo, que o 5 vai retornar, sei lá, 10. Aquela vai retornar 25, certo? Isso está me dando informação apenas para uma entrada da f. Essa. Então, e por isso estou usando essa barra diferente para enfatizar essa ideia. A setinha com barra mostra onde um objeto está sendo mapeado, para qual objeto. Sem barra, ela está pegando de domínio para o codomínio dela. Ficou claro? Ok. Então, vamos voltar a certos assuntos, porque estamos devendo certas explicações aqui.
Bem, então eu falei de codomínio. E aqui onde começa a briga. Aqui onde começa a briga religiosa, porque temos duas religiões na matemática sobre funções. E dependendo da religião que cada um vai escolher, ele vai acabar definindo a igualdade entre funções de um jeito diferente. Então, sem falar nada mais sobre a outra religião, que a gente vai influenciar um pouco mais aqui, queria saber como poderia definir igualdade de funções com essa ideia de black box que eu dei. Então, eu vou apagar as coisas que não preciso. A pergunta é, f igual a g, se é somente se? Primeiramente, um segundo, antes de começar a definir isso, seria legal começar minha definição, como eu cobro para vocês fazer, deixando claro o contexto da minha definição aqui. Então, vou escrever definição, sejam A, B conjuntos e f uma função de A bem. Vamos lá, vamos dizer sejam A, B, A', B' conjuntos e vou apagar isso um pouquinho. E f é uma função de A para B e g é uma função de A' para B'. Depois desses dados que eu dei, eu quero alguém tentar formalizar qual seria uma definição de f igual a g. Vamos lá. Vou escrever em fórmula para todo x, onde? X pertencente a Ok. O que acontece para todo x no A? f de x é igual a g de x. F de x? Vale? É igual a g de x. G de x, ok. Algo mais? Vou encaixar o além e o além. Bem, vamos ver então qual seria um defeito dessa definição. Para todo x no A, o f de x é igual com g de x. Então vamos supor então que aqui tem os dois. A ideia que quero capturar, que eu quero abraçar aqui com essa definição de igualdade, é que eu não consigo diferenciar as funções olhando para os black boxes dela. Exatamente a mesma coisa que tem em conjuntos. Como a gente chegou na definição de conjuntos, a gente viu que a gente vai chamar eles diferentes se eu consigo observar um comportamento diferente nos dois black boxes. Então aqui, um segundo. Então aqui vou botar outro black box, já a linha, aqui a entrada dele, aqui a saída dele. E eu vou ver se com essa definição eu consigo realmente, ela captura bem isso. Qual seria um problema aqui? O domínio não tem que ser igual. Então, o Wesley está dizendo o domínio não tem que ser igual. Eu não quero aceitar essa ideia de Wesley do nada, porque eu acho que ele está baseando isso no que a mãe dele falou quando ele era criança. Eu quero que você argumenta sobre essa opinião, porque é válida, mas usando a ideia dos black boxes. Ou seja, por que isso não é suficiente? Por que eu preciso me preocupar dos domínios também? Ou seja, pode mostrar um caso onde eles vão conseguir passar esse filtro da GL aqui, mas você pode realmente observar uma diferença entre as duas máquinas? Eu estou pensando aqui, mas eu sei que existe. Pois é, existe mesmo. Igor? Se, por exemplo, o A' fosse o conjunto dos reais, Certo? o A fosse os inteiros. Perfeito, um segundo. Então, Igor está dizendo, bota aqui os C inteiros e bota aqui... Ele escolheu os reais, vamos respeitar, certo? Aí, o que acontece? E qual seria a regra que a Gilberto quis dizer? Como comportam essas funções? Vamos supor que elas são a função identidade. Qual a função identidade? Ela pega uma entrada, sai a mesma coisa. Então, posso imaginar ela, se fosse um white box, assim, nada acontece aqui, ok? Então vamos supor então que elas comportam desse jeito. Para qualquer entrada que elas aceitam, a saída é a mesma coisa. Posso observar uma diferença aqui? Qual valor você ia dar para observar a diferença? Raiz de 2. Perfeito exemplo, pega o raiz de 2.
Aí se eu dar o mesmo cara aqui, eu vou observar uma diferença nas duas máquinas. Porque essa vai dizer o que aqui? Raiz de 2. E essa nem vai aceitar essa entrada, porque aqui está dizendo aceito apenas inteiros, o raiz de 2 não é inteiro. Seria type error escrever f de raiz de 2, realmente. Isso seria um type error. Bem, então, já posso observar uma diferença nessas caixas, mesmo que é verdade que para todo A elas concordam. Então, como posso melhorar um pouco a minha definição? Preciso adicionar algo. E que seria uma ideia para adicionar? Nem Wesley? Nem Wesley, então ninguém. Domínio de F tem que ser igual ao domínio de G. Certo? A igual a linha. Faz sentido? Alguém poderia dizer, ei, não quero escrever isso, quero escrever que para todo x no A', o f de x é igual a g de x. Ok? É um hongo pensar se as duas coisas são equivalentes ou se eu preciso escolher uma das duas e tudo mais. Mas, então, vamos dizer que a gente chegou nessa definição. Então, duas funções são iguais se elas concordam em o comportamento em todas as entradas, e isso implica, como o Wesley falou, e como o Igor argumentou aqui, implica que os domínios têm que ser iguais. Certo? Ok. E os codomínios? Vamos ver um exemplo, que isso vai separar as duas religiões. Todos conhecemos essa função? Função seno. Certo? Como é em português? Seno. Seno, certo. Aí, eu posso considerar que ela ela é uma função de reais para o menos 1. Faz sentido? Realmente, para cada real que eu vou dar para essa função, ela vai retornar um número entre menos 1 e 1. Alguém queria considerar ela como uma função de R para o R. Ele está certo? Está certo. Por quê? Para qualquer bicho que você vai dar aqui dentro no seno, ele vai retornar uma coisa que realmente pertence aqui. Mas, então, a pergunta é, o sim 1 e o sim 2, elas são iguais ou não? Não. Então, Agilberto já escolheu sua religião, ele vai me seguir, mas estou meio brincando. É bom ter uma mente aberta sobre essa questão religiosa, porque em certas aplicações de matemática faz sentido usar uma certa definição do que é uma função, em certas outras faz sentido não, e a gente vai escolher cada vez trabalhar com aquela que nos ajuda mais. Então, eu quero apenas ver essa diferença. Agilberto, que achou que não são iguais, ele precisa, o desafio dos outros caras, do padre da outra religião, então me mostre um comportamento diferente. Suponha então que aqui você tem o sim 1 e aqui tem o sim 2. E o desafio agora é falar, ei, para qual valor você vai observar um comportamento diferente? Π sobre 2. Como? Π sobre 2, ok. Se você dar π sobre 2 nessa função, o que ela vai criar? Π sobre 2. Não. É 1, certo? 1. Vamos ver. Se eu dar o mesmo objeto, certo? Para essa função, o que ela vai criar? 1. Então, esse rapaz aqui não é uma testemunha, sim, para diferenciar as duas funções. Tem como achar algum? Seria correto afirmar que no sim está errado, porque você não define que o intervalo é real? Não, essa notação, a gente entende esse conjunto aqui para ser o conjunto de todos os reais entre menos 1 e 1, inclusive. Isso é a notação que eu considero conhecida. São período. São período. A período aqui seria de 0 até menos AD 2π, mas nesse momento isso não afeta a nossa conversa. Agora, quero apenas saber, então ficou claro qual conjunto é isso? Quero apenas saber se tem como mostrar uma diferença entre essas duas caixas pretas. Para a Geli não, alguém acha que pode demonstrar isso?
Então, os que têm essa fé, essa religião, que é a definição de igualdade essa que a gente encontrou, estão tendo uma satisfação que realmente captura essa ideia. A outra religião fala o seguinte: não quero considerar como black boxes essas coisas, porque eu realmente quero diferenciar sobre essas duas. Então, vou falar que um black box não chega apenas com um rótulo aqui dizendo qual é a entrada dele, o domínio dele, mas o próprio fabricante tem a obrigação de escrever aqui claramente uma garantia de em qual conjunto pertencem todos os membros, as saídas dele. Então, para esse cara que entende esses black boxes como funções, aqui está escrito, não dá para ver, mas o intervalo, desculpa, é menos 1. Então aqui já está escrito menos 1, e aqui está escrito reais. E para esse cara, o desafio para então mostre um comportamento diferente, como podemos observar uma diferença, ele vai falar: olha, nada mais. Aqui está escrito menos 1, aqui está escrito R. Essa é uma diferença que eu posso observar, porque eu consigo olhar nessas coisas. Então, para essa religião, essa ideia, no próprio objeto de função, já tem 3 coisas cadastradas: o determinado, o domínio, a garantia do codomínio e a própria função, que a gente, quando fala função, é o mapeamento que está acontecendo entre valores. Para outro cara, isso não é uma coisa. Vamos dizer que ele está apagando esses rótulos e ele quer olhar apenas se ele consegue ver alguma diferença no comportamento. Então, se você perguntar um cara dessa religião aqui, ei, qual é o codomínio dela? Ele vai falar o quê? Hã? Como? Os reais por... Não. Talvez são os complexos. Talvez seja o menos 1. Talvez seja o menos 2. Exatamente. A única coisa que ele sabe dizer é que o codomínio dessa é um superconjunto dele. Então, por quê? Porque ele só consegue observar saídas. Ele vai conseguir ver todos esses membros aqui como saídas, não sim? Mas você vai falar, então, será que aqui estava escrito garantia que vão sair números apenas entre o menos 10 e o 10? Talvez. Foi apagado, não sei dizer. Então, a única coisa que eu posso ver realmente no codomínio, se eu estou nessa religião, seria... não posso decidir qual é o codomínio. Então, não faz nem sentido perguntar qual é o codomínio de uma função para essa religião. Agora, se eu quero determinar cada vez que eu defino uma função, se eu me obrigar a escolher a outra religião, eu vou falar, para determinar uma função, não basta apenas definir todos os fx para todos os possíveis xinhos, basta me dar também qual a garantia do codomínio que eu estou dizendo. E nesse caso, essas duas vou considerar diferentes. As notícias boas são que para a gente não vai importar essa escolha que vocês vão fazer no coração de fé, porque sempre que a gente vai precisar questionar esse tipo de coisas, a gente vai pegar funções com mesmos domínios, mesmos condomínios. Então, a gente vai começar aqui, por exemplo, vai ser, sejam A, B conjuntos, vamos definir quanto a F de A para B e a G de A para B são iguais. Eu vou pegar essa definição que Gelli deu junto com Igor e Wesley. Eu vou falar então, as duas religiões podem coexistir em paz. Uma coisa que não acontece muito na vida real. Mas enfim, entendemos essa ideia então da igualdade? Eu vou ficar sempre botando os rótulos das funções que eu defino. E essa coisa que segue depois dos 2 pontinhos, quando eu escrevo F de A para B, isso aqui é o tipo da F. Ok? Então, se a gente tem uma função, eu perguntar qual é o tipo dessa função, a resposta é de A para B. Função de A para B. Ok. Bem, dessa definição viajada, a f é uma função se para todo x no domínio dela o símbolo f de x é definido e ele pertence no conjunto B, a gente pode extrair duas propriedades importantíssimas para o que uma função deve satisfazer.
A primeira é a seguinte. Para todo x no domínio de f, existe, não tem espaço, existe pelo menos, a gente já entendeu que em matemática existe, quis dizer existe pelo menos, ou não? Pelo menos um. Ok? Então, existe y onde? Ninguém? Ao condomínio. No codomínio certo da f, tal que o x através da f vai para o y. Ok. E a segunda coisa implícita naquela definição que apaguei é que para todo x bem, eu vou escrever aqui de uma maneira não muito legal. Blá, blá, blá. Existe único. Blá, blá, blá. Existe único y tal que o x vai para f. A primeira condição a gente chama de totalidade. A segunda a gente chama de determinicidade. Então, cada vez que você tem um desafio para examinar se uma coisa realmente é uma função ou não, o que você deve fazer é identificar qual seria o domínio e o codomínio dela e ver se as duas coisas são satisfeitas. Apenas se as duas são satisfeitas, ela merece ser chamada função. Vou dar um exemplo e, junto com esse exemplo, eu vou introduzir a ideia de diagramas. E temos dois tipos de diagramas. Vamos lá. O diagrama primeiro que a gente vai mostrar são os diagramas internos, como a gente fala. Se eu tenho o A aqui, o B é esse cara aqui, o A vai ter 2 bichinhos, o B vai ter 3 bichinhos. E o que me importa agora é que são distintos, então eu vou dar os nomes para eles só para me ajudar a falar. 1, 2, 3, 4, 5. E a pergunta é, se eu botar, por exemplo, essa setinha aqui e essa setinha aqui. Isso é um diagrama interno de uma função de A para B, que eu vou chamar ela de f. A pergunta é, isso realmente é uma função ou não? O que eu preciso verificar? Essas duas coisas. Aqui o conjunto, o domínio, aqui o codomínio, então o tipo da função eu já sei. Agora o desafio é ver se satisfaz as duas coisas. Primeiro, a totalidade satisfeita. O que eu preciso olhar mesmo? Preciso ver se para todo objeto aqui existe um cara aqui que ele está sendo mapeado para lá. Então, para 1 existe esse cara é o 3, para o 2 é o 5. Ok? Então, ela é total. Determinicidade quer dizer o quê? Que para cada um deles existe exatamente um deles que ele está sendo mapeado nesse objeto. Para 1, apenas o 3 faz isso. Para o 2, apenas o 5 faz isso. Então, tranquilo. Ok. Oi. Como se chama, faça um subconjunto que envolve só 3 e 5. Ok. Vamos chamar ele B', ok? Aqui. Como se chamaria isso? Como chamaria o quê? Esse conjunto. Belinha? Não, mas tem que só tenha exatamente entendi. A gente vai definir esse conjunto que seria o f de A, que quis dizer todas as imagens possíveis da f. A gente vai entrar nessa definição na próxima aula. Assim, ok. A determinicidade, ela satisfaz? Satisfaz. Para cada uma coisa, só vai para um cara. Como eu poderia desenhar uma coisa que não vai merecer o título de função, o nome de função? Tem duas formas. Tem mais que duas formas. Ela pode, Consegui ver duas. pelo menos duas, quebrar isso e não quebrar isso. Isso.
quebrar isso, não quebrar isso, Ou quebrar junto. quebrar tudo. Então, vamos ver uma coisa que quebra apenas a totalidade, mas não a determinacidade. Seria como? Apaga o exceto. Então, vou apagar o 2 aqui, certo? Ok, essa coisa agora não é mais uma função, então não tenho o direito de usar essa notação. Essa notação é só para funções. Vamos esquecer essa coisa. Então, por que ela não é uma função? Porque ela quebrou a totalidade. Como vou provar que ela não é bem definida? Qual é minha única testemunha aqui? É o 2. É o 2. O 2, que não existe nenhum bichinho aqui, tal que o f de 2 vai aparecer aqui, porque f de 2 nem foi definido. Muito bem. Qual vai ser um exemplo onde eu quebrei a determinacidade, mas não a totalidade? É só você puxar do 1 pro 4. Certo? E, na verdade, essa quebra as duas regras. Nem total ela é, nem determinista. Certo? Ela quebrou apenas a determinacidade. Não é função. Pergunta, o que acontece se eu botar essa coisa aqui? Vamos lá. Do 1 pro 5. Isso. Uma função ou não? Quem acha que não é função? Para quem acha que não é função, o desafio é: por quê? Qual das duas coisas é quebrada? Me parece que é a 2. Vamos ver. Realmente para cada bichinho aqui existe um único aqui? Se você acha que isso foi quebrado, Igor deve mostrar o que pra gente? Pelo menos um cara aqui que não existe única imagem no B. Único cara no B. Quem é esse cara? Não tem. Não tem. O 1, para 1, só tem uma coisa que foi mapeada no 1, o 5. E para o 2, só tem uma coisa que foi mapeada no 2, o 5. Ela é total e ela é determinista. E é função. E é função. Nesse caso, ela aconteceu que ela é função constante, mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser constante. Aqui uma função, vou botar outro nome aqui, 7. Aqui uma função que não é constante, por exemplo. Ela é uma função, ela não é constante, como a gente fala. Então, a gente já entrou na ideia de constante, a gente viu identidade é aquela que para cada x ela retorna o próprio x. Constante é que para cada entrada ela retorna o mesmo objeto. Então, essa aqui é uma função, ela é total, vamos ver. Para ele, ela vai para algum canto, vai para algum canto, vai para um canto, ela é total. Determinista, para ele só vai para um canto. Para ele só vai para um canto e para ele só vai para um canto, então ela é determinista também. Cuidado, eu já avisei qual seria o erro mais comum nas provas nas primeiras aulas e acertei. Eu estou avisando agora que o erro mais comum nas funções vai ser sobre isso. Vou acertar também. Espero que não, mas quase certeza que eu vou acertar. Sempre dá esse problema. Porque a gente vai dar um nome especial para as funções que não comportam desse jeito, que as funções que não juntam nenhum para o mesmo cara são chamadas injetoras ou injetivas. Certo? E o problema, que adivinha já que vai acontecer, é confundir, querer provar que uma coisa é injetora e acabar provando que ela é função. Então, é a mesma coisa. Já estou dando um aviso sobre isso para tomar cuidado. Então, função é o que faz essas duas coisas. Esse é um diagrama interno. Por que eu chamo ele de interno? Porque eu estou desenhando o que acontece dentro dos meus conjuntos. Exatamente o bichinho 1 vai para o B. Eu poderia ter aqui um outro conjunto C, desenhar aqui certos outros bichinhos, o 6 e o 9. E agora, por exemplo, definir uma outra função de B para 6, onde o 5 vai no 9, o 3 vai no 6 e o 4 vai no 6 também, por exemplo. Tudo que eu desenhei aqui é um diagrama interno de funções. Eu estou vendo dentro, nos conjuntos, que essas funções estão... os domínios e codomínios dessas funções. Aqui seria a f. E aqui seria, por exemplo, o g. Ok? Faz sentido o que eu escrevi? Esse é um diagrama interno, porque eu estou vendo dentro dos conjuntos. O diagrama externo é aquele que não te permite olhar os detalhes dentro, você está olhando para mais longe, e a única coisa que você consegue enxergar é essa.
que pelo incrível que pareça, esse tipo de diagramas são extremamente úteis e informativos. Aqui eu sei que tenho duas funções, a f e a g. Eu sei que a f é de A para B, a g é de B para C. E esse é um diagrama externo dessas funções, dessa situação. A gente vai nos permitir escrever coisas desse tipo, sejam, por exemplo, A setinha F, B setinha G, C. Se eu escrever essa frase, o que isso traduz? O que isso quis dizer? Que A para C por F tem que passar por G. Que? Sim. Não, talvez tenha uma outra função aqui, H, que não tem nada a ver com elas. Você declarou 3 conjuntos, primeiramente, e 2 funções. Sim, essa é uma conversão que a gente entende que, escrevendo isso, seria uma versão bem mais econômica e talvez elegante, falando o seguinte: sejam conjuntos A, B, C e sejam funções f de A para B e g de B para C. Em vez de escrever tudo isso e falar tudo isso, eu posso apenas desenhar isso e pronto. É implícito que essas 3 coisas são conjuntos e eu estou definindo f uma função de A para B e de g de B para C. Agora, se antes disso eu já declarei certos conjuntos A, B, C, isso não quer dizer que eu estou redefinindo essas coisas. Realmente esse A vai ser o A que eu defini antes e esse B o B que eu defini antes. E por aí vai. Então, entendemos essa notação. Também, se eu escrever, vamos ver, como f A para B, blá, 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 blá. Como vou ler essa expressão aqui? É uma função de A para B. Fala de novo. Função F de A para B. Então, como f é uma função de A para B, ou seja, que tipo de coisa é a coisa sublinhada aqui? Uma afirmação. Ela afirma que um certo objeto é uma função com domínio A e codomínio B. Ok, essa é uma afirmação. No outro lado, se eu falar seja f de A para B, isso não é uma afirmação. Isso é uma declaração de um objeto. Estou falando seja f uma função, isso seria aqui uma função de A para B. Não tem verbo aqui, certo? O verbo seria isso no imperativo, mas não. Tá? Ok. Bem, mas pelo contexto é muito fácil entender o que a gente quis dizer. Só estou avisando que essa notação pode assumir tanto o papel de afirmação quanto não. Bem, ok. Perguntas, brigas e dúvidas, sei lá o que. Totalidade, universalidade. A gente está começando a entender o que é realmente uma função. Sim, espero, ok. Bem, então, desafio. Na verdade, primeiramente uma definição. Dados conjuntos A e B, quero definir esse objeto. Estou botando ênfase nas parênteses. Esse, e eu vou mostrar já o clicker, para ver se a gente consegue inferir o que seria essa coisa pelo o contexto que aparece lá no clicker. Vamos abrir. Estamos na turma de noite. Ok. Então, no clicker tem um errinho. Traduzir esta página? Não. Vamos aprender inglês. Aqui já está errado. Felizmente, a câmera não pega o erro, então ninguém vai me culpar. Aí, sejam A e B conjuntos com... O que quer dizer esse símbolo aqui? Cardinalidade de A igual a 3 e cardinalidade de B igual a 2. Vamos esquecer isso porque está tudo errado? Ok? A pergunta é, isso é igual ao quê? E tem 4 opções. 0 a 4, 5 a 6, 7 a 8 ou maior de 8. A pergunta é, será que pelo contexto lá dá para adivinhar o que é isso? Que tipo de coisa ele deve ser pelo lugar que ele aparece lá? Um conjunto. Muito bem. Ele deve ser um conjunto pelo tipo. Por quê? Porque eu estou aplicando o operador de cardinalidade nele.
e a cardinalidade precisa conjunto para ser aplicada nele. Então isso já é suficiente para saber que ele é um conjunto. Agora, Agilberto imaginou pela notação que esse não é apenas um conjunto qualquer, é um conjunto de funções. Como você definiria isso? Ou não? Não? Quais funções? Quaisquer? Funções de A para B. Funções, certo. São todas as f's, tal que f é uma função de A para B. Como vou escrever tudo isso? F é uma função de A para B. Essa é a definição disso. Ou seja, esse operador aqui é um operador de qual unidade? 2. Ele está esperando dois conjuntos para botar aqui e ele construa que tipo de objeto? Um outro conjunto, certo? E os membros desse conjunto são funções daqui para cá. Certo? Faz sentido? Ok. Então, se eu escrever a f pertence no n para r, é exatamente a mesma coisa de escrever o quê? O conjunto são números reais. Não, seria que a f é uma função de n para r. Faz sentido? Ok. Isso é com as parênteses é o conjunto de todas as funções com esse domínio e esse codomínio. Então, o fato que f pertence aqui é a mesma coisa de f ser uma função de n para i, pela definição desse bichinho lá. Então, vamos resolver o Plicker em 2 minutos só, porque é questão de FC1 apenas de contagem. O que está entre os números? Como? O que está entre os números? 2 pontinhos, quer dizer de até. Então, a resposta A é de 0 a 4. A resposta B é de 5 a 6. A resposta C é de 7 a 8. E a resposta D é maior de 8. E o desafio é, se eu sei então que a cardinalidade do A é 3 e a cardinalidade do B é 2, a pergunta é qual a cardinalidade desse conjunto aqui. Dois minutos só. Desenhando é muito fácil resolver isso. Desenhando um diagrama interno. O fato que tem cardinalidade 3, cardinalidade 2, está apenas dizendo para mim como parece o diagrama interno. Tem 3 bichinhos num, 2 bichinhos no outro. Agora para distintos. Agora para me ajudar nisso, faz sentido dar nomes para eles. A, B, C, D, E. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Isso é só para me ajudar a argumentar. Bora. Vou escanear. Tirem os dedos, beleza? Ok. Alguém que não... Quem está vendo o nome escaneado pode já retirar. Ok. Como? Não aparece? Ok. Vamos ver. Ok. 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 Pegou? É, dá sim. Acho que dá para ver agora. Alguém que não foi escaneado? Não, ok. Nossa, terrível. A outra turma nos destruiu completamente. Essa turma acertou 15%, a outra 50%. Por que tão ruim? Por que tanta galera achou A? Por quê? Aqui a resposta popular foi A, que é completamente errada. A resposta certa foi qual número? Como? 5 a 6? Não. Vamos ver por quê. Se eu tenho, então, o que eu preciso fazer para resolver isso? Desenhar o meu A. Esse é meu A. E esse cara aqui é meu B. Como eu falei, quais são esses bichinhos aqui não importa. A única coisa que importa é que são distintos. Então vou chamar eles 1, 2, 3 e esses 4, 5. Ok?
Meu desafio é ver quantas funções diferentes eu consigo definir aqui. Para definir uma função, o que eu preciso fazer? Definição. Preciso ver em quantas maneiras eu posso atribuir valores em cada um deles. Exatamente um valor. Não posso mandar um para o 4 e para o 5 também. E para ser função tem que determinar quem é conjunto e quem é contradomínio. Mas o A e o B já são dados por mim. Eu falo aí, aqui o A tem 3 bichos nele, aqui o B tem 2 bichos nele. Então, agora, a pergunta é, quantas opções tenho querendo definir minha função? Quantas opções eu tenho? Para onde eu vou mandar o 1? Para o 4 ou para o 5? Tenho 2 opções para o 1. E para o 2? 2 também. Elas dependem das outras? Não. Por exemplo, se eu escolher mandar o 1 na 4 ou 2, isso afeta em alguma maneira? Não, porque eu posso mandar o 2 para o 4 também. E o 3, quantas opções tenho? Também. Também sim. Ou seja, quantas opções total? 2 elevado a 3. São 2 para ele vezes 2 vezes 2. Certo? E, ou seja, o que a gente acabou de provar é que se as cardinalidades de A e B são finitas, qual a cardinalidade de A setinha B? Cuidado. Em termos das cardinalidades de A e B. B, a cardinalidade de B agora é a cardinalidade de... Quem concorda com o Igor e quem discorda? Bem, vamos concordar então. Concordo. E exatamente por isso que uma notação alternativa do A setinha B, do conjunto de todas as funções de A para B, é exatamente essa. Esse pode ser uma notação para definir ela, para ser exatamente a mesma coisa. O A, B. Cuidado, porque às vezes a gente confunde e escreve pensando de A para B. Não, você pode pensar que a setinha tem uma gravidade aqui. É gravidade mesmo? Está descendo, de A para B. Tá? Cuidado com essa notação. E corresponde exatamente nessa ideia, por isso a gente usa essa notação. Bem, e agora um desafio maior. Vamos ver quem entende de elefantes aqui. A pergunta é: quantas funções quantas f's consigo achar com esse tipo? Ou seja, equivalentemente, esse conjunto, quantos membros ele tem? Qual conjunto é esse? Eu acho que é infinito. Uma opinião, infinitos. Outra opinião? Já tem Igor e Agliberto concordando? Vamos concordar com eles ou não? E eles são tão... como falar? De juntos, não? Não sei. Eles têm tanta coragem que eles não falam apenas tem pelo menos um membro aqui, eles falam tem uma infinidade de membros. Vamos desafiar eles um pouquinho? Me mostre alguém de vocês, uma função aqui dentro. Quero ver qual função, pelo menos uma. Para o resto que concordou, porque se não discordar, isso quer dizer que concordo. Então, para todos é o mesmo desafio. Conseguimos construir uma F dos reais com codomínio vazio? Assim, um valor que não é aceito pelos reais, ele não geraria um erro e esse erro não seria vazio? Que? O que significa? Peraí, o erro seria o vazio? Não, vazio é um conjunto. O erro não é um conjunto. O erro não gera nada, né? Como? É que se a gente colocar um valor que não pertence aos reais... Peraí. Não, temos todas as noções que precisamos definidas formalmente para responder nas perguntas dessas. Sem viagens tipo o erro é o vazio, é o zero, não sei o que é. Não, eu quero uma resposta concreta aqui. Qual uma função daqui para cá? E se não tem, quero uma prova disso. Como? Um segundo? What? Você pega a função de determinação e aí O que significa a função que causa determinação? Como? Dividir por zero?
Isso não é definido, não, isso não definiria uma função. Vocês mudaram a opinião já ou não? Não? Vamos lá. Então, tem como mostrar uma? Não, pela regra da aridade seria zero, né? Pela regra da? Aridade. Da aridade não, Da cardinalidade? Não, mas não posso aplicar essa regra na verdade, porque a gente verificou essa regra para conjuntos finitos. E agora meu R não é finito. Certo? Então, A determinacidade das funções não deixa criar um DC porque não tem ninguém para contar. não seria a determinicidade, na verdade, nesse caso seria já a totalidade. Supondo que chegou aqui para F, eu vou falar para eles, não quero saber toda a definição da F, me fala apenas qual é o F de 42. O 42 não é um número real? Certo? Não preciso saber nada mais. Qual é o teu F42? Qual objeto é? Tua definição. Tua F, ela tem que criar um valor, porque o 42 é real, ela tem que ter uma saída. Qual objeto é esse? Para qualquer objeto que eles vão, sei lá, coração. Beleza? Só que esse objeto tem que pertencer aqui. E eu sei que nada pertence aqui. Ou seja, é impossível ter uma função de R para o vazio. Porque cada função tem o dever de definir o f de x para qualquer x no domínio, e esse f de x tem o dever de pertencer no codomínio. Então, não importa como eles vão tentar nos enganar, a gente vai escolher qualquer objeto nos reais, e a gente vai falar qual é teu f nesse x0, sei lá, eles vão falar um objeto e vão falar, haha, esse objeto não pertence ao condomínio. Não me importa, nem preciso saber qual é. Se você afirma que você tem uma função, o f de qualquer real precisa pertencer no teu codomínio, mas eu sei que nada pertence lá, então você tem um erro. Não foi função. Parecida pergunta. Parecida mesmo. Então, tem funções aqui? Agora tem? Infinitas também? Já temos uma pessoa pensando que não tem. Tem sim? Então, quem pensa que não tem, ela deve provar para a gente, argumentar como a gente provou que não tem nenhuma aqui, tem que provar que nenhuma coisa consegue atender às restrições da definição de função. E quem acha que tem pelo menos uma, não importa se são infinitas ou 5, sei lá, ele precisa falar, aqui essa função, esse objeto, que satisfaz realmente as condições, e realmente o domínio dele é o vazio, que o domínio é os reais. O que acontece? Pode fazer o diagrama. O diagrama. Boa ideia. Boa ideia. Então, vamos dizer aqui o diagrama do vazio, certo? Ok? O diagrama dos reais tem uma... Certo? Todos esses bichinhos aqui são os reais. Ok. Pergunta. Como? E você não consegue ligar nada, porque você não tem nenhum. Certo? E isso mostra o quê? Não é possível. A argumentação de Henrique é corretíssima, só que ela suporta a oposta ideia do que ele acha. É a mesma coisa quando você chega lá e você fala, eu vou votar para aquele cara porque eu penso nessas coisas. Você vai, olha para esse cara que você vai votar, não tem nada a ver com as coisas que você pensa. Aí a ideia é... Totalidade você não consegue. Totalidade não consigo. Vamos ver. Essas setas... Totalidade você consegue, mas o... Determinicidade? Isso. Como não? Aqui é a minha função. Eu botei todas as setas dela. Pois é. Isso não é uma função que eu desenhei aqui? Não? Qual é o meu dever? Meu dever é para qualquer objeto aqui botar uma seta para cá, tal que a seta vai apontar apenas para um e não para dois. Bem, botei todas as setas. Certo? Mas quantas eu deveria botar? Uma para cada membro do meu domínio? Ou seja, nenhuma. Eu realmente botei nenhuma. Ou seja, isso é uma função? Pela definição. É verdade que para todo xinho no domínio, o f de xinho é determinado? Se você acha que não, qual é esse xinho que você acha que eu esqueci de definir seu valor na f? Tem nenhuma aqui. Por isso falei, vamos ver se a gente entendeu bem o que acontece com os elefantes. Vacuamente, eu satisfez todas as condições da f. E essa realmente é uma função de vazio para r. E a pergunta vamos chamar ela assim, f. E se alguém achar aqui uma f', não tem nada a ver isso com derivada, tá? Uma f', pode ser que ele achou alguma diferente? Porque se eu consigo argumentar que não, isso quis dizer que não é apenas que eu sei que tem pelo menos uma, eu sei que tem só uma função do vazio para o r.
Vamos supor então que um amigo nosso definiu uma outra maneira uma F', eu defini dessa maneira a F, e eu quero argumentar que as duas são iguais. O que quer dizer iguais? Que elas concordam, o domínio delas e o domínio delas é igual, certo? Então não importa a religião, temos essa parte satisfeita. O que eu preciso ver é se é verdade que para todo X no domínio delas, vou escolher uma delas, F, elas concordam. Mas qual é o domínio da F? O vazio. Então, o que eu preciso ver se é verdade é essa afirmação. Mas essa afirmação afirma algo sobre todos os membros do vazio. Então, vacuamente ela é verdadeira. Se fosse falsa, você seria capaz de achar um membro aqui onde elas discordam. Mas não tem como discordar. Se eu pensar elas então como caixas pretas, o que seria o desenho delas? Nada vou aceitar aqui. Nada vou aceitar aqui. Essa é F, essa é F'. Então, vai lá mostrar um comportamento diferente delas. Se teu único interface é olhar nos rótulos, que são iguais aqui, e a única coisa que você pode fazer para observar diferenças é dar objetos para elas, elas comportam exatamente do mesmo jeito. Qual é esse jeito? Elas não aceitam nada. Então, não retornam nada. Então, olhando para essas duas caixas, assim que eu sei que a entrada delas é vazio, só uma função vai existir com domínio vazio. Não importa qual é o seu codomínio, porque assim que você fixa um codomínio, a única função que você pode definir assim é essa, que comporta desse jeito, e a gente chama ela de função vazia. Função vazia. Bem, ok. Ficou claro? Para quem não ficou muito claro, é o mesmo assunto das verdades, das afirmações vacuamente verdadeiras. Precisa pensar um pouco isso na privacidade da sua mente para se convencer que tudo isso faz sentido, não uma coisa viajada. Bem, o clique já era. Perguntas, dúvidas, brigas? Então vamos ver se a gente entendeu uma coisa. Se eu sei que a F é uma função de um conjunto A para o vazio, o que eu posso concluir? Como? Que A não é função. Como? F não é função. Não, eu sei isso. Se eu falar que eu sei isso, quer dizer que essa afirmação é verdadeira, e essa é uma afirmação que F é uma função de A para o vazio. Então, a pergunta é, se esse é um dos teus dados, então você sabe disso, o que você pode... Quem falou? A é vazio. Você pode, se a F é uma função de A para o vazio, só pode ser que o A é o próprio vazio. Porque se não fosse vazio, você ia falar o quê? Então, pega um Azinho no A. O F de Azinho, logo, como a F é de A para vazio, o F de Azinho pertence onde? No vazio. Absurdo. Ou seja, e por que você chegou no absurdo? Porque você supôs que tem coisas no Azão. Ou seja, o que você pode concluir? Que no Azão não tem nada. Ou seja, essa informação é suficiente para concluir que o A é vazio. Bem, no outro lado, se você tem vazio para A, o que você pode concluir sobre o A? Nada. A gente já viu um exemplo onde você tem funções, certo? Ok. Se você fosse querer provar que ela era subjetiva, não é o caso, Não, subjetiva por enquanto nem sei o que significa, certo? Então vamos deixar essas palavras para pouco depois. Injetora, subjetora, bijetora, essas coisas, não vamos nos preocupar agora, mas daqui uma ou duas aulas. Bem, agora minha preocupação vai ser ver várias maneiras de como definir funções. Para conjuntos, vamos lembrar quais são as maneiras principais que eu tenho como definir conjuntos? Ou posso usar o set builder, ou em geral, ou vou falar ei, ou A, E, e aqui escrever o quê? Um objeto
que vai denotar um conjunto mesmo, ou qual foi a outra maneira para definir? Certo, ou vou falar exatamente quais são os objetos que pertencem a, certo, se somente se, essas duas maneiras, e aqui, que tipo de coisa eu vou botar? Certo, uma afirmação. Quais objetos vão aparecer aqui? O X e o A, certo? X, A, e aqui o A. Ok, muito bem. Então, agora vamos ver quais são várias maneiras para definir funções. A padrão é mais comum, é falar seja f uma função de A para B definida pela, vou sublinhar isso porque é importante, e agora vou escrever uma equação. Escrevendo o f de x, qual o objeto que ele é. Por exemplo, entendemos essa ideia? Ou seja, f de A, eu declarei qual é o domínio que é o domínio dela, definida pela, e agora estou dizendo uma coisa. Esse x que está bobo lá, é implícito quando defino isso, para todo x onde? No A, muito bem. Quando eu defino conjuntos, eu posso falar seja A o conjunto, de novo, definido pela x pertence no A, se somente se, e uma coisa aqui, certo? O que está implícito aqui sobre esse x? De novo, para todo, o quê? X onde? Sem pertencendo a, por que não? Eu estou definindo o que significa x pertence no A. Se para ajudar meu amigo a entender quais membros pertencem no A, ele precisa saber primeiramente testar se o aleatório x pertence no A, eu teria um loop infinito na definição. Aí, aqui é para todo x do meu universo, qualquer objeto, eu vou falar que ele pertence no A, se é somente se satisfaz isso. E aqui é um implícito para todo x no mundo, no universo. Mas aqui é implícito para todo x nesse conjunto A. O A já é um conjunto declarado, então meu amigo sabe dizer se o x pertence no A ou não. E apenas para esses caras eu estou definindo que f de x vai ser uma coisa. Aqui vai aparecer um certo x, num certo lugar. A gente encontrou nos conjuntos a ideia de duas igualdades diferentes. Lembramos quais são? Não? A intensiva e a extensiva. Certo, quase. A extensional e a intencional, certo? Qual é a igualdade extensional? É aquela que corresponde no black box, a intencional corresponde no white box. Ou seja, a intencional é aquela que você pode olhar dentro para ver como que foi criado aquele objeto. Para dar um exemplo, vamos dizer que eu vou definir uma função dos reais para os reais com a f de x igual x quadrado mais 2x mais 1. E alguém vai definir g de x igual x mais 1 quadrado. Extensionalmente falando, a f é igual com g. As duas eu defini como funções de R para R. Certo? Aqui são as duas. Então, para ver se são iguais ou não, eu preciso testar todas as possíveis entradas. E realmente, para qualquer entrada aqui no domínio que eu vou dar, tanto na F quanto na G, eu vou observar o mesmo valor. Mas, se eu tivesse um jeito para olhar dentro na caixa, elas comportam um jeito bem diferente. Se eu usar a G, ela vai pegar minha entrada X, ela vai aumentar ela por 1, e depois vai quadrar isso e retornar. Esse é o que G faz. Essa é a intenção da G. O que acontece nos circuitos dentro da caixa preta. Se pudesse olhar, eu ia ver isso. A F, no outro lado, pega a minha entrada, ela quadra ela, duplica ela, soma as duas coisas, ainda adiciona 1 e ela retorna tudo isso. Que é o valor, a saída, não tenho como observar diferença, porque nos dois casos vai ser o mesmo número. Mas o que aconteceu dentro na minha caixa, essa provavelmente vai ficar mais quente, vai demorar um pouco mais, ela faz mais coisas, ela faz menos.
faz uma operação para somar 1, é mais uma para quadrar, pronto, 2 operações. Aqui ela faz 1, 2, 3, 4 operações. Ok? Então, entendemos essa ideia, essa diferença entre igualdade extensional e intencional para funções também? Em matemática, quando a gente fala igual, a gente quis dizer extensionalmente falando. Em programação, quando você chega lá e falar, ei, meu programa é melhor que o teu, mesmo que os dois satisfazem as especificações, você está falando da intenção, no sentido de, ei, meu programa termina em 3 minutos, o teu faz 3 horas. Mesmo que eles concordam, as funções que eles calculam, que eles computam, são iguais, mas a intenção de cada programa é diferente. E quando a gente liga sobre programas, a gente liga sobre os algoritmos mesmo. E nesse caso, a gente liga sobre o que está dentro na caixa. Mas quando a gente fala de funções matemáticas, a gente não consegue observar isso. É como se fosse compilados 2 programas e esquecendo o fato que você pode observar o tempo que cada uma pode fazer, ou que esquentou tua máquina mais. Bem, então, esse seria o jeito mais padrão para definir funções, definir a tabela e escrever uma equação lá. Muitas vezes, e vocês são familiares, acostumados com isso na programação, eu vou querer definir a f de x, de novo com o mesmo poeminha aqui, vamos memorizar isso, seja f de A para B definida a tabela, e agora vou falar, vamos ver, x mais 2, se, vamos dizer não, 1, se x. Então, não vou definir de R para R, mas de N para N. Então, 1 se x é primo, 2 se x é par, 3, caso contrário. Às vezes eu vou falar OW, isso é do inglês otherwise, em português é CC, o caso contrário. Em texto formal é bom escrever caso contrário mesmo. Entendemos qual função é essa que eu defini aqui? É uma função? Totalidade ela satisfaz? Realmente para cada n ela vai retornar pelo menos uma coisa. Deterministicamente ela satisfaz? Qual o problema? O 2, por exemplo. Perfeito. Qual é o F2? Se alguém escolher isso, ei, peraí, o 2 é primo. Então ele vai dizer que é 1. Se alguém escolher, ei, peraí, o 2 é par, então é 2. Ou seja, aqui é um exemplo bom para como não definir funções. Qual foi o problema aqui? Os casos que você escolheu aqui, tem uma parte que eles concordam, que eles são aplicados, tem coisas na interseção dessas duas coisas. Como eu posso resolver isso? Posso falar se não e se não se é assim? Esse seria o if, else if, else if, else if, e no final o último else. Para pegar todos. Outro jeito que poderia ter um problema seria, mesmo se eu fazer isso, vamos dizer que eu esqueci esse caso aqui. Agora, qual é o problema dessa f? Se for 6, por exemplo, ou se for 5. O 5 é primo. Se for 9, o f, qual é o problema com o 9? Com o F9? Não é primo nem par. Certo, mas o 9 não é nem primo nem par. Qual o problema com o F9? Ele não mantém exatamente o domínio. O F9 não é definido. Qual objeto é esse? Não sei. E qual a obrigação de uma função? Definir o f de x para todo x no seu domínio. Então, essa coisa quebrou qual lei de função? A totalidade. A deterministicamente não quebrou, porque ela tomou cuidado aqui. E cada coisa vai ser uma saída. Se eu apagar esse sinão, ela quebrou as duas coisas. Deterministicamente por causa do 9 e mais, todos os outros símpares que não são primos. Beleza. Detalhe, que não é tanto detalhe, mas é uma coisa importante para perceber. Aqui, se eu pegar 2x, se é par, x mais 2, se é primo, sem sinão aqui, e 0, caso contrário. Essa é uma função. Eu não tenho else if aqui, não tenho esse não. Então aqui também tenho esse perigo. Ela é uma função ou não?
Se você acha que não é, você precisa falar qual das duas regras ela quebrou. Totalidade? Quebrou a totalidade, no zero. Espera aí, qual é a entrada que ela não determinou o valor? Acho que é o zero. O zero? Caso contrário, o zero não é primo. O zero é par, na verdade. Galera, o zero é par. Okay? Então, o f de zero é qual objeto? O zero, foi definido. Igor? Professor, essas duas funções para o número 2, que é o único que vai trombar, são iguais extensivamente, mas não intensamente. Elas têm que ser só iguais extensivamente. Então, a observação de Igor é muito boa. Ele está falando, para o único cara que é perigoso aqui, que é o 2, que satisfaz as duas coisas, vamos ver, o f de 2, se escolher o primeiro caminho, ele vai retornar o quê? 2 mais 2, que esse é igual com 4. E o segundo caminho vai dar o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, o f de 2 não tem nenhum problema de deterministicidade, porque só pode ser o número 4. Certo? Então aqui, esse define realmente uma função, porque deu sorte, ou talvez não deu sorte, talvez a pessoa que definiu realmente tomou cuidado, para falar que no overlap que elas têm, não sei falar overlap em português, mas elas concordam. Então não importa qual das duas você vai escolher, acontece que elas concordam nesses valores, como aconteceu aqui nesse exemplo. Então esse branching aqui realmente define uma função. Bem, e uma última maneira que a gente vai ver hoje, a gente vai ver bem mais na próxima aula, mas para hoje, uma última maneira de definir funções, na verdade, quero terminar com uma discussão meio polêmica. Não vamos ver mais jeitos para definir funções, vamos deixar para a próxima vez. Quero avisar sobre um erro gravíssimo que a gente não vai acertar aqui. Em outras partes de matemática a gente aceita, e com certeza todos vocês já encontraram essas frases, que aqui a gente vai considerar de type errors. A função, quem viu uma frase parecida com essa? A função sim, de x é periódica. Ou a função f de t, por exemplo, é contínua. Quem viu frases parecidas com essas? Certeza. Isso para a gente vai ser um type error gravíssimo. A gente vai diferenciar entre esse objeto, que nesse caso é uma função, e a gente pode considerar essa como uma função de R para R, por exemplo, e entre esse objeto, que é o quê? É o valor dessa função dado esse objeto. Que tipo de objeto é esse x? O x é um real. Então, o sin aplicado no x, que tipo de coisa é tudo esse? É um real. Então, no jeito que escrevi lá, que tipo de coisa é essa aqui? Um real. Dá para apreciar que essa frase tem um type error? Estou falando que a função 3, sei lá, 0, é periódica. Não, 0 não é uma função, 0 é um número. E aqui estou falando da função 12, sei lá qual é o valor dela no t, é contínua. Não. Mas, isso não quer dizer que todo matemático que escreve isso, ele tem um erro, porque tem uma maturidade suficiente para entender que o que eu quis dizer não foi o sin no valor de x, quis dizer a função sin, que eu vou denotar seu variável com x. Eu estou botando isso lá. Mas a gente não pode aceitar esse tipo de sujeira aqui, porque a gente precisa estudar bem as funções e deixar claro, é diferente os vários tipos que existem. Então, cuidado, porque o sin vai ser uma função de reais para reais. O sin de x, se o x realmente é um real, vai ser apenas um real. Então, e isso é bem observável em muitas linguagens de programação que aceitam funções como first class citizens. Alguém gostaria de traduzir isso bem em português? Funções de primeira classe? Não. Cidadãos do bem, sei lá, primeira classe, posso falar? Sim. Primeira classe, ok. O que significa que tua linguagem de programação tem funções como first class citizens? Quis dizer que elas não têm menos direitos do que os tipos primitivos, inteiros, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, Python
trata mais ou menos funções nesse sentido, não muito bem, mas enfim, faz um trabalho razoável. Aí se você perguntar no teu interpretador de Python, se você tem uma função f, e perguntar o f, calcular a f, ela vai falar, ei, f é uma função naquele endereço da tua memória. Mas se você perguntar qual é o f de 5, ela vai falar assim, isso é um inteiro. Ou seja, pelo menos, por exemplo, a Python vai diferenciar entre o sin e o sin de x. E se você tentar, por exemplo, em C, passar uma função g como argumento numa função f, isso não vai dar certo, porque a C não considera funções com os direitos iguais com as outros tipos. Você pode passar um inteiro para uma função, você pode passar uma estrutura para uma função, você não pode passar o próprio g na função. Você pode fazer isso, por exemplo, mas você não passou a g no f, você passou a saída da g com a entrada 2 para f. A gente vai discutir isso um pouco mais. Por enquanto, cuidado, porque essas duas coisas não são iguais. Bem, até mais. Vou botar Homeguru como sempre. Dúvidas e brigas? Estou aqui. Igor.